Cansado de ficar quebrando a cabeça mês a mês procurando uma forma de ganhar dinheiro? Cansado, às vezes, de procurar um investimento que traz pouco retorno para você ou que você não entende? Então vem comigo que no vídeo de hoje eu vou te contar algumas formas de investir fora da bolsa e, consequentemente, ganhar bastante dinheiro. Primeiramente, para quem não me conhece, eu sou o Miguel, dono do canal MM Negócios. E neste canal eu falo muito sobre formas de você ganhar dinheiro e, claro, como cuidar do dinheiro que você ganha. Então, se você se interessa por esse tipo de vídeo, já vou pedir para você se inscrever aqui no canal e deixar o seu like nesse vídeo para que você possa recomendar esse vídeo para mais pessoas e, consequentemente, o YouTube possa entregar meus vídeos. Aqui, normalmente, a gente fala muito sobre bolsa de valores, né, investimento, renda fixa, ações, enfim. Só que eu pensei, também há oportunidades fora da bolsa de valores. Alguns investimentos que muitas vezes a gente acaba nem olhando. Então, eu falei, por que não fazer um vídeo falando justamente sobre essas oportunidades? Então, aqui estou eu para falar sobre essas oportunidades. Sendo que a primeira dica que eu vou te falar, que é algo essencial, caso você queira ganhar fora da bolsa de valores, é justamente o que eu falei no comecinho dessa frase, que é justamente olhar. Então, você deve olhar e estar atento a tudo. Porque muitas vezes a oportunidade vai estar ali, só que você não vai estar nem olhando para perceber que ali há uma oportunidade. Então, aqui eu separei alguns tipos de investimentos diferentes. Alguns que necessitarão de maior capital e outros de menor capital. Por isso que eu recomendo que você fique até o final do vídeo para que você veja todas essas dicas, essas oportunidades, né? Então, a primeira que eu vou falar é justamente sobre negócios imobiliários. Eles demandam um pouco de capital, né? Principalmente dependendo do tamanho do terreno, às vezes que você vai analisar. Só que é uma excelente oportunidade, por quê? Porque a diferença dos imóveis, principalmente quando você, por exemplo, compra um terreno, uma casa com um fim de investimento, é que diferente de algo que você tem ali na bolsa de valores, que você acompanha dia a dia a valorização, desvalorização, no imóvel físico você não tem isso. Por isso que se torna uma excelente oportunidade para as pessoas ganharem dinheiro. Por quê? Não porque necessariamente ele é o melhor investimento do mundo, mas porque é algo que as pessoas compram e mantêm a longo prazo. Então, sempre que a gente vai falar sobre investimentos, é muito importante pensar no longo prazo. Agora, como uma casa você não consegue ficar comprando e vendendo toda hora, as pessoas mantêm por mais tempo, e por isso que se torna um dos principais investimentos do brasileiro e um dos que, consequentemente, ele mais ganha dinheiro, justamente por isso. Por ter essa mente e pensamento de longo prazo, os negócios imobiliários acabam dando grandes retornos para todos os brasileiros. Por isso que é importante que você olhe com um fim de investimento imóveis. Obviamente, todo mundo tem o desejo de comprar a casa própria, mas eu recomendo que você, às vezes, não fique muito apegado a isso. Vou olhar e comprar uma casa para eu morar lá por 20, 30 anos. Obviamente, você pode fazer isso. Mas, às vezes, ainda mais no ciclo de trabalho e dinâmicas atuais, do mundo cada vez mais globalizado, é bom você olhar também com um fim de investimento, tá? Porque, às vezes, pode ser que você rode mais e seja até mais lucrativo para você. Você morar, às vezes, de aluguel em algum lugar que você vai economizar, estando mais próximo do trabalho, e comprar, às vezes, uma casa, um terreno, ou outras coisas, justamente com esse fim de valorização. Aqui eu poderia também falar sobre algumas coisas, mas que já estão batidas para o grande público, né? Então, se a gente fosse falar, por exemplo, de franquias, e-commerce, às vezes até esses negócios de curso digital, enfim, só que tudo isso eu sei que já está batido e por isso eu não vou falar muito aqui no vídeo de hoje também sobre isso, embora possam ser boas oportunidades para você. No entanto, demandarão um pouco de tempo e paciência e estudo. Mas no caso das franquias, eu acho que dependendo do que for, pode ser uma opção interessante, tá? Mas você deve analisar caso a caso se você achar algo que é realmente interessante para você. Por isso que eu falei da questão de você estar olhando e estar observando e estar sempre atento. Então, uma coisa que, por exemplo, a gente percebe que toda cidade se torna mais respeitável, ou digamos que mais conhecida, ou uma cidade maior quando ela recebe um McDonald's, né? Então a gente fala, se a cidade não tem um McDonald's, deve ser uma cidade muito pequena, ou uma cidade, a gente fala, fim do mundo, né? Então, observe, porque justamente, não estou falando do McDonald's em si, mas às vezes pode ter uma grande franquia que poderia estar localizada na sua cidade, que geraria grandes lucros, retornos, só que não tem, e porque ninguém observou e percebeu ainda que pode ter. Por isso que eu estou falando que o mais importante é você estar observando e atento a tudo, tá? Então pense nisso, às vezes pode ser uma boa oportunidade para você abrir uma franquia de algum negócio, mas claro, demanda um capital inicial maior para poder fazer isso. Se você tem um bom networking, conhece bastante gente, ou enfim, está em grupos aí da sua cidade, boas oportunidades podem ser, por exemplo, como alugar um espaço da sua casa para Airbnb, justamente se você tem às vezes um quarto ali sobrando, pode ser uma oportunidade para você ganhar mais dinheiro. Ou então, se você possui ferramentas, você pode locar essas ferramentas para as pessoas que às vezes vão precisar usar ali num único dia, numa semana,
e não compensa para essas pessoas comprarem uma ferramenta, uma máquina, e você, que às vezes já tem, pode fazer sentido para você. Ou até mesmo, como eu falei, se você tem às vezes uma boa rede, network, você enxerga essa oportunidade, pode ser que seja uma boa oportunidade para você comprar, por exemplo, algum maquinário para alocar para as pessoas da sua cidade, sua região, e ganhar dinheiro com isso. Como eu falei, há muitas formas de você ganhar dinheiro. Você vai precisar ser criativo e estudar, obviamente. Então, outra oportunidade que eu gostaria de falar para você, se você detém o conhecimento, é, por exemplo, se você tem um conhecimento, né, boa prática manual, criar coisas, isso pode gerar grandes frutos para você. Então, às vezes, você vai ser mais ou menos um marceneiro, se você tem essa capacidade, essa habilidade, essa disponibilidade, você pode, às vezes, fazer móveis, por exemplo. Ou então, se você é bom justamente com essas inventividades, você pode desenvolver algo, algum produto, e muitas vezes uma patente. Então, você, às vezes, pode não desenvolver uma máquina grande, mas você desenvolveu uma ferramenta que vai fazer toda a diferença para uma máquina, né, uma peça, por exemplo, e você vender isso como uma patente, e você pode ganhar rios e rios de dinheiro com isso. Obviamente que aqui, eu falei no começo algumas oportunidades que demandam de muito capital, aqui vai depender do seu conhecimento. Por isso que eu falo que o maior investimento que você pode fazer é justamente no seu conhecimento. Então, aloque bem o seu tempo, com cuidado, e pense justamente nas melhores formas de você alocar o seu tempo, o seu investimento, os seus recursos. Tudo isso é muito importante se você quiser ganhar dinheiro. Agora, se você dispõe de menos recursos, que eu imagino que seja o caso da maioria aqui, também há algumas boas oportunidades. Como eu disse, vai depender muito, talvez, do seu tempo, do seu conhecimento, das suas habilidades, mas eu acredito que sempre há algo que está disponível para você, porque cada um tem suas habilidades diferentes e específicas, né? Então não há nada que às vezes você não possa encontrar como ser útil e ganhar dinheiro com as habilidades que você já tem disponível hoje, e claro, ir aprimorando-las. Então, outra oportunidade que eu vejo que está tendo uma demanda gigante atualmente é, por exemplo, para pessoas que cuidam de social media, né? Então, redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter, enfim. Eu mesmo, se pudesse, contrataria um, né? Então, é uma demanda muito grande atualmente. Então, se você, às vezes, dispõe ali de um tempo, você só precisa de um celular, que é o que eu acredito que você já tenha hoje, você pode começar a oferecer esse serviço para as pessoas. Óbvio, cria, às vezes, ali um portfólio, algo que demonstre que você tem essa capacidade para você justamente procurar esse cliente, né? Você se apresentar. E depois disso você vai se aprimorando e trabalhando. Então é uma oportunidade para você também. E perceba que eu falei, bons investimentos fora da bolsa, por quê? Porque você não precisa, necessariamente nesse caso, de algum capital inicial. Só que você pode investir, por exemplo, às vezes num celular melhor, numa câmera melhor, iluminação, porque isso vai fazer você se diferenciar das pessoas do mercado, entendeu? Então você pode analisar isso tanto como renda extra, ou às vezes, dependendo do seu caso, como um trabalho principal. Então, esses são alguns investimentos bons que você pode fazer. E aqui tá tudo meio misturado, mas justamente por quê? Porque quando falamos de investimento, é algo que você aplica um dinheiro com o fim de obter um retorno e um lucro em cima daquilo, certo? Então, há coisas que pode parecer para você, isso aí não é um investimento, é um trabalho. E talvez eu concorde com você, porque, ao meu ver, devemos buscar formas de ganhar renda passiva, que não vai depender da gente ativamente ali. No entanto, se você entrou nesse vídeo é porque você está buscando formas de ganhar dinheiro. Então, eu estou tentando te passar algumas formas de você fazer isso. E talvez vai demandar um pouco do seu tempo no início. No entanto, com você desenvolvendo, às vezes, seu próprio negócio ou aquela atividade que você está se propondo a fazer, isso tudo se tornará mais fácil, mais automático e talvez comece a rodar sozinho. Então, uma oportunidade, por exemplo, com coisas que você já tem hoje em dia, é começar a vender comida, fazer marmitas caseiras mesmo, vendendo iFood, por exemplo. Qual seria o investimento inicial? Talvez ali, se você às vezes não tem um fogão, porque eu acho que às vezes é difícil, né? Felizmente, hoje em dia, a maioria das pessoas tem pelo menos um fogão em casa, algo assim. Então, às vezes, você investir numa panela, na comida, vai demandar mais o seu valor inicial, justamente ali, né? Para fazer, às vezes, as primeiras vendas. Depois, isso começa a fluir sozinho de forma mais fácil. E você vai investir em tráfego, todas essas questões. Mas é uma outra oportunidade para você. Aí você está pensando, Miguel, achei que você ia dar algo diferente para mim. Eu te dou outra oportunidade aqui, então. Você pode começar seu canal no YouTube, assim como eu faço aqui. E tenho certeza que você, muito melhor do que eu, vai começar a ganhar dinheiro logo com isso. Para você começar a monetizar seu canal aqui no YouTube, você precisa ter pelo menos 1.000 inscritos e 4.000 horas assistidas ou 10 milhões de visualizações nos shorts. Aí você olha, parece difícil. Só que lembrando que cada vez que a pessoa assiste, conta, entendeu? Então, há muitas oportunidades. Nesse vídeo aqui eu te falei só algumas.
E mesmo assim, há muitas outras, se vocês quiserem, eu posso fazer mais vídeos falando. No entanto, eu sugiro que você leve desse vídeo, principalmente estar atento às oportunidades que estão à sua volta. Porque às vezes há muitas oportunidades aí, só que ou por estarmos nem ligando, de olhos fechados, entre aspas, ou então apenas com preguiça, nós não aproveitamos essas oportunidades. E depois, futuramente, vamos olhar, putz, que azar que eu tive, e vamos procurar outras pessoas ou coisas para culpar pelos nossos fracassos. Só que a gente poderia estar fazendo diferente justamente no dia de hoje. Então, recomendo que você assista esse vídeo, assista outros vídeos aqui do canal para você aprender mais sobre diversas coisas envolvendo o dinheiro e comece a pôr em prática tudo que você aprender, porque é isso que vai fazer diferença para o seu sucesso financeiro. Mas mais é isso, esse foi o vídeo de hoje. Me segue no Instagram, mm_negócio, porque eu posto muitos conteúdos por lá. E acompanhe os próximos vídeos, ligue o sininho para não perder nenhum próximo vídeo, para o YouTube te notificar a cada vídeo novo que sai. É isso, muito obrigado pela sua participação e até o próximo vídeo.